E aí junta os tio, as tia, militante, latinidade, lesbiandade, gays, trans, travesti, transcultural, marginal. Olá, delitão! Eu acho que esse é o grande mal da nossa geração, o fato de que as pessoas elas entram na internet e acham que é terra de ninguém e elas fazem um caos coletivo ali dentro, uma psicose coletiva sem ter uma foto de perfil, sem ter o nome deles lá, porque daí eles se sentem poderosos em falar o que eles querem, né? A psicose coletiva é o reflexo de uma sociedade que performa normalidade, enquanto enterra suas dores. E é na arte que eu encontro a minha cura, o meu grito, a minha oração torta. Ao invés da inteligência, junto com a inteligência artificial, a gente tá com uma burrice bem natural, né, acontecendo, assim. Quem somos nós pra julgar, né? Mas a gente vai juntando tudo isso numa bolota de paranoias e vai adicionando postagens, vídeos e tudo que há de fake. Esses foram ingredientes perfeitos para criar histeria coletiva. Mas os meios de comunicação propositalmente acrescentaram um ingrediente extra nessa mistura. O elemento X. Inteligência artificial. Pode ser também, amiga. Seja bem-vinda, tu que nunca veio pra cá, né? É verdade. Agora a gente vai trazer o público pra nossa conversa. Qual que é o apocalipse que mais te amedronta? Narciso em Mania. Que delícia! Uma artista multidisciplinar, educadora social e diretora artística cuja trajetória une arte, ativismo e inclusão. Bailarina premiada, pesquisadora de gênero e criadora do aclamado projeto Black Power, Minha Herança e Meu Legado, ela transforma palcos e comunidades com sua potência criativa. Travesti e mulher trans, ela é uma das vozes mais inspiradoras da cena cultural brasileira, rompendo barreiras e celebrando identidades com coragem e beleza. Seja bem-vinda, Maria Lilith! Sou Maria Lilith, atravesso os corpos com minha arte porque o mundo já não me oferece certezas, apenas distorções. Então a escolha do meu nome vem muito das dores que eu sofri. Então eu pensei em ressignificar isso. Eu venho de uma família onde meu pai é pastor. E então escolheu o nome Maria, dessa virgem, essa mulher recatada, essa primeira imagem também que a gente pensa, quando a gente pensa em mulher, o primeiro nome vem a essas Marias, né? Essas mulheres que são todas nós também. E se a psicose não for falha, mas uma linguagem? Estamos falando hoje sobre psicose coletiva, que por mais que pareça um nome bonito e conceitual, é algo que já aconteceu antes e vem acontecendo, né? E esses ricos têm uma postura que anda lado a lado com rumores extremamente bem fundamentados, né? Faz o M, ou melhor, faz o X. Ou que faz a saudação romana, né? Faz o passinho do romano! Prefiro os cria, sim, faz o passinho do romano. Que formas de organização, de cuidado, de criação, que tu vê que podem romper com esse ciclo que tu traz aqui, né? Do que acontece nas casas e tal. Como é que tu te utiliza desse formato de organização, de cuidado, de criação com as crianças? E eu criei 2 primas minhas, que são crianças de um casal bolsonarista, né? E, tipo assim, eu vi a presença deles na internet, compartilhando fake news à torto e direito, sobre, inclusive, pessoas trans. Mas essa transfobia nunca era direcionada a mim, sabe? Eles confiavam plenamente em elas serem criadas por mim. E eu acredito que seja isso que tu esteja passando também, né? Porque parece que eles separam a travesti monstro da travesti que tá ali na tua frente, sabe? Essas psicoses coletivas que também enquadram a ignorância das outras vidas que se consideram abaixo, essa psicose coletiva ela é consequência do colapso social ou ela também é uma estratégia de controle no teu ponto de vista? Eu acho que é uma estratégia de controle mesmo. Quando tu fala isso, me vem o recorte da ostentação, né? Que aí as crianças, eu trabalho com crianças, então eu vejo que eles tentam ser esses artistas, esses MCs, essas referências de pessoas que estão vendo essas vidas ilusórias, né, que é o que aparece ali na mídia, e elas tentam replicar isso dentro das suas famílias, né? Então, eu não vou comprar o alimento, mas eu vou dar um jeito de comprar aquele tênis. Eu vou deixar de fazer um curso, mas eu vou ter aquela camiseta, aquela prata, aquele boné. A gente vendo as coisas
de baixo, assim, né, nesse nível hierárquico, assim, mas praticamente do que as pessoas consideram lixo, no senso comum, eu, sinceramente, senti que era naturalizada a violência, onde eu me criei, ao mesmo tempo em que as coisas bonitas ficavam mais evidentes, porque elas não faziam parte da minha vivência, sabe? O que tu acha que uma crise dessa nos ensina sobre a humanidade? Achar que está derretendo? E falando em coisas que a gente acredita, né? Hoje o tema do nosso episódio é psicose coletiva, não sei se tu percebeu, né? Tem uma histeria bem massa aqui acontecendo. Eu queria saber como é que é pra ti, pensando num cenário que a gente tá vivendo hoje em dia, né? Que é o fato de que está havendo uma histeria em massa sobre corpos trans, né? Tipo, os veículos de direita estão usando bastante da nossa identidade para causar pânico nas pessoas e conseguir poder político, né? Queria saber que opiniões tu tem em relação a isso, como isso te assusta, como tu combate isso no teu dia a dia e etc. Somos menos de 2% da população mundial e acho que é realmente um escândalo que estão fazendo, né? Acho que os nossos corpos incomodam muito, por isso talvez que essas pessoas poderosas estejam com medo da gente, né? Ou queiram gerar esse medo em toda a sociedade. E o que eu faço para isso é realizar o que eu acredito dentro desses espaços que eu tenho poder de transformação. E as pessoas que eu impacto hoje, elas elas são de todos esses lugares, né? Então eu atendo crianças que são bolsonaristas, que têm esse pensamento de extrema direita, mas durante a relação pessoal comigo, essas famílias acabam mascarando esses próprios desejos delas, sabe? Porque quem vai cuidar da criança é a travesti. Quem vai secar a lágrima quando ela cair, se machucar, sou eu que vou dar o colo, entende? Que tem rolado esse hackeamento que tu traz, assim, de tirar das pessoas de que isso é uma manifestação. E eu comentei que existem pessoas que estão se apropriando agora da história que a gente construiu e que sempre foi subjugada. Sim, eu ia falar que isso é a cultura, né? Então, acho que a cultura desses territórios, ela está começando a ser visibilizada e, de certa forma, a gente rouba essas coisas que são validadas e ressignifica elas, né? Então, acho que sim, tem muito poder dentro da favela, tem muito poder no funk, tem muito poder dentro dos movimentos afro-brasileiros. E o projeto Black Power, Minha Herança, Meu Legado, é um projeto que eu desenvolvo dentro do Centro Assistencial Vitória, no bairro Planalto, onde eu iniciei como educadora social no ano passado. E aí comecei a desenvolver esse trabalho com eles, pensando no território, né? Em fortalecer esse território do bairro Planalto. Criamos esse espetáculo onde a gente pensa em trazer a cultura afro-brasileira, mas dentro dos espaços institucionais eu acabei perdendo espaço. Então, com a minha transição, eu acabei tendo que ocupar outros lugares e indo para essa questão social que desde sempre me chamava, né? Mesmo a arte sendo um lugar onde a gente pensa que é um lugar de liberdade, ele foi um lugar onde me restringiu muito, né? Porque, de certa forma, quando eu era um menino, um bailarino, eu tinha muito mais abertura nos espaços. Por quê? Porque o corpo de um menino na dança, no balé clássico, ele é escasso, né? Eu iniciei nas artes dentro de um centro assistencial, da Fundação de Assistência Social, com 10 anos. Com 13 anos eu entrei num projeto social de uma escola particular de dança. E aí começou a minha carreira artística já profissional também. Nesse episódio, eu não estou aqui para explicar a loucura. Eu estou aqui para habitar o delírio com vocês, porque às vezes enlouquecer é a única forma de resistir. Eu acho que a arte é um grande delírio, né? E eu acho que esse delírio, na verdade, ele pode nos dar sustância, assim, para seguir. Na verdade, a sanidade é um problema diário, assim, porque aí a gente tem que tomar 3 gotinhas de manhã, 3 de tarde, 3 de noite e seguir sendo pessoas normais dentro de um sistema bem normativo, e a loucura é o estranho. Então, eu quero ficar mais louca, mais fora de mim, mais, sabe, no sentido fora de me perder para poder me encontrar, sabe? Eu acho que essa questão da sanidade, de
estou bem, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo ótimo, eu tô querendo ficar longe um pouco disso, sabe? Pois é, né? Eu acho que, tipo assim, o mundo acabou em 2012 e eu, como porta-voz do Apocalipse, sobrei aqui com os inimigos do fim, noias do Áter, fritando nesse delírio coletivo, não é mesmo? Pra mim, eu acho que já acabou, né, mesmo, né? A gente tá vivendo o after. Então eu queria saber contigo se em algum momento da sua vida, Maria Lilith, você já te sentiu em um mini apocalipse pessoal. Em muitos momentos, na verdade. Sou uma pessoa muito intensa, então acho que todo dia eu passo por um apocalipse, assim. Eu tenho um transtorno de personalidade borderline. Então, minha vida é um grande apocalipse. Não, e falando sobre borderline, nós irmãs aqui, borderlindas, a gente ama de uma forma muito intensa, né? E, infelizmente, em tempos de fake news, né? Eu não sei se isso acontece contigo, mas tem muitas famílias que acabam tendo que lidar dentro da sua própria casa com os celulares infestados de fake news dos pais, dos avós, que infelizmente são vulneráveis a essas situações, né? Então, em tempos de fake news, como é que a gente ama essas pessoas? Como é que a gente abraça elas, acolhe elas e tenta caminhar com elas dentro desse cenário? Me fez lembrar de um momento em que a fake news que eu vivenciei, ela não estava na mídia social, ela estava no meu contexto, assim. Que foi no início da minha transição. E aí, eu já tô com meu companheiro desde os meus 16 anos, né? Então, ele acompanhou todo esse meu processo. Chegou um momento da transição que as pessoas começaram a dizer que ele não me amaria mais com a transição, né? Ele se identifica como um homem gay. Então, quando eu fizesse essa transição, ele não amaria essa mulher, né? E aí, eu acreditei nessa fake, assim, tipo, mesmo conhecendo ele há muito tempo, eu achei que realmente isso fosse acontecer, que eu não seria mais amada. E mesmo ele dizendo não, a gente está junto, eu te amo, eu te amo a pessoa que tu é, não a pessoa que tu tá, enfim, né, a tua transição não vai deslegitimar quem tu é, né, quem eu conheci, e isso trouxe um peso muito grande pra mim, assim, né? Foi bem difícil, eu vivi o border, né? Tipo, quis terminar muitas vezes o tempo todo gerando questões que não existiam, assim, tentando fugir daquele relacionamento por acreditar nessa fake que as pessoas tinham inventado e que eu achei que fosse real, assim. Mas, na verdade, não era, né? Então, acho que essas notícias, elas invadem as nossas famílias, invadem as nossas vivências e a gente autoriza, de certa forma, elas serem verdade, né? Sabe? Um lacre, que pode ser incrível. Tô um pouco emocionado. Prossiga, por favor. Posso? Eu convivi com a Naomi um bom tempo, assim, falando de borderline. E eu geralmente convivo com pessoas que têm transtornos bem fortes e bem intensos, assim, desde pequena. Então, é algo que me mobiliza bastante por acompanhar o que é o sofrimento mental de várias pessoas que eu amei, assim. Como é que é pra ti, assim, diariamente? Quais são os teus, dentro desses apocalipses, assim, quais são os teus maiores desafios nesse apocalipse do os meus mental? maiores desafios é a disforia, né? Então, tem dias que é muito tranquilo aí pro meu ambiente de trabalho, porque é um lugar muito acolhedor. E aí eu não preciso performar uma feminilidade, né? Porque tem isso também de as pessoas entenderem, tu se identifica como mulher, então tu tem que performar essa feminilidade no máximo, né? Até porque tu tem que compensar todas as outras características masculinas que tu tem. Então, e tem dias que são, não, foda-se tudo isso e eu vou ser quem eu sou. E eu acho que esse é a grande questão pra mim, sabe? Tem dias muito tranquilos que eu consigo passar por cima disso e não foda-se esse apocalipse, mas tem dias que eu não consigo sair de casa sem passar 3 quilos de maquiagem na cara, sabe? Quem é que decide o que é essa sanidade mental pra começo de história, né? Então eu não me vejo como uma pessoa doente, né? Eu entendo esse transtorno como meu ser, como eu opero. Então, desde que eu recebi o diagnóstico, assim, foi libertador, na verdade, né? Porque eu entendi que toda criança que eu fui, que o adulta que eu me tornei,
tem a ver com essas características, assim. E que isso não é algo ruim, e sim são as minhas características, e eu consigo, hoje, lidar melhor com isso, assim. Não como, não me culpar pela minha intensidade. Não é tipo o bipolar, que ele vai ter altos de um mês, daí no outro mês ele vai... Não, no mesmo dia eu acordei maravilhosa, deu meio-dia, já tá tudo péssimo, e alguém me falou alguma coisa, eu já melhorei, daí depois alguém me olhou diferente e já tô na fossa, sabe? Então, são nuances durante um dia, assim. Então, é bem difícil, mas hoje eu já consigo entender, não, é o meu processo. E pensando nesse sentido, que eu também penso dessa forma, assim, que eu recebi o diagnóstico, eu também consegui finalmente entender quem eu sou, porque eu faço as coisas que eu faço, e consegui entrar em paz até certo ponto. Foi uma caminhada de paz, assim, desde o meu diagnóstico até hoje em dia, de aceitar que eu sou essa pessoa, eu lido dessa forma, isso pode não funcionar para outras pessoas, mas funciona para mim, e é o jeito que eu me sinto confortável. E eu queria muito saber como é que isso reflete na tua arte. Como é que essa insanidade reflete na tua arte? Eu acho que, como me vem a fala da Poli antes, né, dela perceber essa intensidade na minha movimentação. Não é algo que eu penso assim, tipo, eu quero ser dramática, eu quero ser intensa, eu quero explodir o mundo, sabe? Eu só sou assim, é a minha personalidade mesmo, e não é algo forçado. Então, como eu disse antes, que a minha arte não é algo de fora, é algo interno mesmo, eu vivencio, sabe? Eu só sou, só vivo, e isso vai reverberando. E tu tem alguma coisa dessas coisas que reverberam em ti que tu gostaria de trazer aqui para compartilhar com a gente? Sim, eu criei um textinho pensando nesse tema, né, do delírio coletivo. Eu gostaria de compartilhar com vocês. Posso? Por favor, o palco é teu. A realidade é uma ficção coletiva. Mas o que acontece quando essa ficção se quebra? Quando tudo à nossa volta começa a derreter feito um espelho sob o calor do desespero. Sou Maria Lilith, atravesso os corpos com minha arte porque o mundo já não me oferece certezas, apenas distorções. Nesse episódio, eu não estou aqui para explicar a loucura, eu estou aqui para habitar o delírio com vocês, porque às vezes enlouquecer é a única forma de resistir. E transformar a queda em voo é um dom de quem dança no limite da sanidade. Quando confundimos um cacto com um namorado, talvez estejamos apenas sentindo falta de alguém que nos fira com doçura. Quando as vozes falam dentro da cabeça, talvez estejamos apenas dizendo verdades que o mundo tentou silenciar. A psicose coletiva é o reflexo de uma sociedade que performa normalidade, enquanto enterra suas dores. E é na arte que eu encontro a minha cura, o meu grito, a minha oração torta. Se a realidade falha, então que a nossa imaginação nos salve, que possamos inventar novas lógicas, novos afetos e novos corpos possíveis. Porque no fim, talvez só a loucura nos mostre o que é verdadeiramente humano. E se a psicose não for falha, mas uma linguagem? Uma outra forma de dizer, está doendo, me escutem, isso aqui não está certo. A mente racha onde o mundo já estava trincado. E nós, que sentimos demais, ouvimos antes, vemos o invisível, pressentimos o colapso. Não é à toa que travestis enlouquecem aos olhos da norma, porque rasgamos o véu, reescrevemos a carne, inventamos corpos onde disseram que só havia erro. E se eu disser que a minha loucura também é minha sabedoria? Que minhas alucinações são mapas que desenhei com a alma? Eu já vi um altar no asfalto, eu já vi uma criança com asa no pátio da escola, eu já vi uma mulher com coroa feita de lâmina. E talvez nada disso tenha acontecido. Ou talvez tenha acontecido em mim, e isso basta. A psicose coletiva é uma epidemia de repressão, mas minha arte é uma febre que liberta. Então, nesse episódio, eu não peço que me entendam, eu peço apenas que me acompanhem, que mergulhem comigo no caos com ternura, porque onde todos gritam, às vezes, o sussurro é a revolução. Vamos voltar à praxe, né, gente? Fazer de conta. Vamos para os agradecimentos finais do Delírio Coletivo, que entre delírios e reflexões, nós estamos encerrando mais um capítulo dessa jornada insana
e transformadora. Mas, como a gente já sabe, todo fim carrega um recomeço. E a arte é a prova viva disso. Nosso mais profundo agradecimento a todos que tornaram essa experiência possível. Aos nossos convidados que abriram suas histórias e perspectivas, trazendo debates urgentes e necessários. A essa plateia vibrante, que não apenas assistiu e fez parte, inclusive, desse delírio coletivo. A equipe técnica e de produção que tornou esse projeto realidade, superou vários desafios diários e tem criado um espaço de troca genuíno. Aos parceiros e apoiadores que acreditaram na força desse encontro e ajudaram a viabilizar ele. Esse projeto é a realização do Ministério da Cultura e do Governo Federal, por meio do Plano Nacional de Política Aldir Blanc. Viva as políticas nacionais de cultura e públicas. Viva! Viva as políticas públicas! Temos como apoio, então, o Centro Universitário da Serra Gaúcha, FSG, a Level Cult, hoje o Ordovás, a Prefeitura de Caxias do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Cultura. Seguimos juntos, questionando e provocando e reinventando o mundo, porque, independentemente do caos, a vida sempre encontra um jeito de acontecer. E até os próximos episódios de Delírio Coletivo!